Aleluia. O que você tem renunciado para poder estar sentindo a presença do Senhor? O que você tem deixado de fazer para agradar o nosso Senhor Jesus? Aleluia. Você tem deixado muitas das coisas que você sabe que entristece o coração do Senhor Jesus, você tem deixado, você tem renunciado por amor a Ele, aleluia. O que você tem feito? Você tem feito algum sacrifício para agradar o Senhor Jesus? Ou você só quer as bênçãos do céu, mas não quer renunciar, não quer fazer nenhum sacrifício pelo nosso Senhor Jesus? Porque muitas das vezes você já fala, Senhor Jesus já sacrificou por mim lá na cruz. Quantas das vezes a gente ouve isso? Mas nós sabemos que o nosso Deus de ontem, de hoje, Ele é o mesmo. Nosso Deus do passado, Ele continua sendo o mesmo. E se nós quisermos agradar o nosso Senhor Jesus, se nós quisermos servir a Ele de todo o coração, nós temos que renunciar a muitas das coisas, aquilo que entristece o nosso Senhor Jesus, muitas das coisas erradas que você faz. Se você quiser agradar o Senhor Jesus, você tem que renunciar. Se você quiser servir a Jesus verdadeiramente, você tem que renunciar. Sabemos que não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho sem perdão. Não existe evangelho sem você se humilhar, reconhecer que é falho, aleluia, e que precisa renunciar às coisas que não agradam ao nosso Senhor Jesus. Nós podemos ver ali em Daniel, primeiro versículo de Daniel, está falando ali da renúncia que Daniel fez. Nós sabemos que ali no primeiro versículo, onde Nabucodonosor vai até ali onde Daniel mora, a cidade, Israel, e ali aquele povo, aleluia, muitos deles são mortos. E aquele rei, ele pede para aqueles que sobraram vivos, para que seja levado até eles. E ele exige que essas pessoas sejam de boa aparência, seja inteligente, seja sábio. E ali no meio desses, a qual foi levado, se achou Daniel. Daniel era um homem sábio. Creio que era um homem de boa aparência também, porque o rei procurava homens de boa aparência. Homem inteligente, porque o rei procurava homens inteligentes. E achou essas qualidades em Daniel. Sabemos que Daniel, ali juntamente com seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, foram levados, aleluia, para a Babilônia. E ali foram exilados, aleluia, juntamente com aquele povo que estava ali. Mas Daniel, ele foi escolhido, ali juntamente com os amigos, para poder estar servindo ao rei, para poder aconselhar, porque o rei pediu pessoas sábias, pessoas inteligentes. E Daniel foi um dessas pessoas inteligentes, ali juntamente com as outras pessoas. Nós sabemos que Daniel ali, ele podia estar no meio ali do pecado, aleluia, no meio dos ídolos, das pessoas que idolatavam a ídolos. Nós sabemos que Daniel não se contaminou. Aleluia, você pode estar no meio de pessoas erradas, mas se você tiver o Espírito Santo de Deus, você não vai se contaminar, aleluia. É as pessoas que vão se contaminar com a presença do Senhor, aleluia. As pessoas que vão ter desejo de servir ao Senhor. Mas para isso você, aleluia, que conta nessa situação, aleluia, você tem que ali se humilhar, você tem que se renunciar. Falar, eu posso estar vendo coisas erradas, mas eu não vou fazer coisas erradas. Meus amigos podem estar neste mau caminho, eu estou aqui, mas eles vão ter que servir o Deus que eu sirvo, o Deus que eu adoro, que foi isso que aconteceu lá em Babilônia, onde Daniel estava. Olha o que a palavra do Senhor diz no capítulo 1, no versículo 12. Aleluia, vai dizer assim a palavra do Senhor.
Versículo 12. Aleluia. Glória a Deus. Experimenta, peço-te aos teus servos de 10 dias. E o que se nós derem legumes, Daniel pedindo legumes a comer e água a beber. Daniel renunciou tudo aquilo que o rei estava oferecendo a ele. Aqueles alimentos contaminados, consagrados a ídolo. E pediu ali, aquela pessoa que servia a comida, a pessoa disse que aquela pessoa quebrantou o coração diante de Daniel. E ele concordou com aquilo. E ele deu aqueles 10 dias. Daniel ali comendo legumes. Diz a palavra do Senhor aqui, bebendo água. Aleluia, enquanto os demais ali se deliciavam das iguarias da mesa do rei. Que era bebida, era vinho. Aleluia. Mas Daniel resistiu tudo aquilo ali. Renunciou tudo aquilo ali. Para não afastar da presença do Senhor. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que passou-se os 10 dias, qual Daniel pediu. E ali aquele que servia comida, porque ele estava com medo de Daniel, juntamente com os amigos, desfalecer, se não comesse das iguarias da mesa do rei. Mas Daniel ali pediu 10 dias, me dá 10 dias. E você vai ver como é que nós vamos ficar. Diz a palavra do Senhor que aquela pessoa, quando viu Daniel juntamente com os amigos, Daniel estava mais forte. Daniel ali juntamente com os amigos que aceitou ali renunciar. Todas aquelas iguarias, todas aquelas coisas consagradas a ídolo, estavam ali mais forte. Creio que mais gordo do que aqueles que estavam se alimentando da mesa do rei, diz a palavra do Senhor. Que aqueles estavam mais magros, mais desfeitos, com a aparência caída. Quantos estão no mundo alimentando com as coisas do mundo? Aleluia. Na prostituição, na idolatria, no vício da bebida, da droga, e você se encontra com eles, estão como aqueles que aceitaram participar das iguarias do rei, das coisas consagradas a ídolo, do vinho, da bebida. Estão com aparências caídas. E quantos daquele que serve ao Senhor, mesmo passando por situação difícil, mesmo passando pelo vale, está ali forte, vigoroso. Aleluia. É a presença do Senhor que não se afastou deles. Mas para isso Daniel teve que renunciar. O que eu entendo dessa palavra? Se você quer ter a presença do Senhor com você, se você quer que teu clamor chegue até os céus, você que já conhece a palavra do Senhor, quantos já conhecem a palavra do Senhor, mas quer pregar, quer louvar, mas não quer renunciar ao mundo, aleluia, não quer renunciar às coisas do mundo, continua ali na mesma prática. E eu te digo, o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus que Daniel servia, é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que você adora é o mesmo Deus de Daniel. É o mesmo Deus que quer que você renuncie o pecado, as práticas erradas, aquilo que tem impedido a presença do Senhor de se chegar até a ti. Porque nós sabemos que a presença do Senhor era com Daniel a todo tempo. Daniel foi para a cova do leão e o leão dormiu. Aleluia. E é isso que o Senhor faz com aquele que renuncia. Porque o evangelho tem que ser um evangelho de renúncias. Tem que ser um evangelho onde você vai se humilhar perante a face do Senhor e reconhecer que você é falho, que você é pequeno, que você precisa de mudança, que você precisa de transformação, que o seu ego precisa descer para a presença do Senhor aparecer na tua vida. Quantos têm o eu sou, o eu posso, eu faço? Não. Quem pode é o Senhor, quem faz é Ele. Tudo é Ele que faz. Nós só estamos aqui, você só está aí onde você está hoje, por causa do Senhor na tua vida. Aleluia. Então que você venha entender essa palavra. E entender, pedir ao Senhor, Senhor, eu quero me limpar das coisas que têm me contaminado, Senhor. Daquilo que tem impedido a presença do Senhor na minha vida.
Me ajuda a renunciar essas coisas, que muitas das vezes você mesmo você não consegue. Se você não pedir a graça e a misericórdia do Senhor, você não vai conseguir. Assim como Daniel renunciou àqueles pratos bonitos, aleluia, para comer apenas legumes, aqui diz a palavra do Senhor. Ele comeu legumes e bebeu água. Que foi isso que Daniel pediu ali aquele que ia servir a comida. Me dá legumes e água durante 10 dias. E quando passar esses 10 dias, aleluia, você vem ver nós. E foi isso que aconteceu. E aquele que chegou ali para ver eles, topou eles sadios, topou eles com aparência boa, até mais aparência, com aparência melhor do que aqueles que estavam comendo das coisas consagradas. Ei, você que serve ao Senhor, que tem renunciado, aleluia, a tua aparência, o teu rosto tem o brilho do Espírito Santo. Enquanto aquele, muitas das vezes, tem pessoas que servem 2 mesas, estão em cima do muro, aleluia. Quer servir a Deus, mas não quer o evangelho de renúncia, aleluia. Não quer afastar das coisas que desagradam ao Senhor, mas o Senhor, nós sabemos que Ele vê tudo, aleluia. Embaixo do céu, em cima do céu, Ele tem todo o controle. Então Ele sabe de tudo, aleluia. Então que nós venhamos aprender a renunciar às coisas que nos afastam da presença do Senhor, aleluia. Mesmo que muitas das vezes você tem fome, você tem desejo, mas você pode controlar a sua fome, você pode controlar o teu desejo, aleluia. Firma teu pensamento com Deus e fale, eu vou sair do mundo dos vícios, aleluia. Eu estou com a aparência decaída, a aparência desfeita, como aqueles que comiam das iguarias do rei. A droga tem me destruído por dentro e por fora. É como se você estivesse definhando, aleluia. Mas fala para o Senhor, Senhor, me liberta. Me ajuda, Senhor, a renunciar essas coisas que têm feito mal ao meu corpo. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, aleluia. E o Senhor vive em mim. Mas para que a tua presença, o teu brilho do Espírito Santo venha refletir na minha pessoa, assim como refletiu na pessoa de Daniel, eu tenho que renunciar. Então, Senhor, me ensina a renunciar. Me ensina, Senhor, a te adorar mais. Me ensina, Senhor, a te servir mais. Me ensina a te buscar mais, Senhor. Me ensina a orar mais por mim. Muitas das vezes me encontro fraco, sem força, com aparência decaída, aleluia, com aparência desfeita. Mas é porque muitos dos pratos que o inimigo tem me oferecido, eu tenho pegado com as minhas mãos. Eu não tenho feito como Daniel, eu não tenho renunciado. Aleluia. Por causa disso, Senhor, eu estou pagando o preço, a minha família está pagando o preço. Então me ensina, Senhor, a te servir mais. Me ensina a estar mais firme na tua presença, Senhor. Vai tirando de mim o cansaço físico, cansaço espiritual, mental. Tudo aquilo, Senhor, que muitas das vezes impede de sentir a tua presença, me impede de sentir sede de te adorar, sede de te buscar. Pois o meu desejo é te servir. Fala para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Já não sou mais eu quem vivo, mas é tu que vive em mim, Senhor. Mas para mim continuar a lutar, eu tenho que aprender a renunciar, porque eu sei que o evangelho do Senhor é o evangelho de renúncia. E o reino do céu, ele é tomado à força. Amém? Aleluia. Que você possa ficar com essa palavra. Que o Senhor venha falar com você. Que o Senhor venha falar no teu coração, na tua mente. E que a palavra do Senhor venha ficar no teu coração. Para que você possa meditar. E começar a perguntar para você mesmo. O que é que eu não tenho renunciado? O que é que tem impedido o brilho do Espírito Santo em mim? Me ajuda, Senhor, a me libertar de tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Amém? Glória a Deus, que você possa ficar com essa palavra.